Eu era uma pessoa que... A minha mãe até brigava comigo por causa disso. Eu sempre queria ter amigo por perto, nunca conseguia fazer nenhum projeto sozinho, eu sempre queria um brother. E aí eu chamei um amigo meu, Lion, hoje tá morando nos Estados Unidos, salve, salve, Lion. Salve. Que a gente fez um duo, daí a gente não produzia música naquela época, a gente só tocava, a gente tinha uma controladora que a gente comprou junto. Daí a gente teve a nossa primeira gig junto, mais festa de faculdade e tal, daí foi indo. Deu um ano mais ou menos, não tava mais dando certo, o Lion não tava mais tendo a mesma dedicação que eu tava meio que cedendo mais tempo que ele pro projeto, tal, a gente achou melhor se separar, e a partir daí era Dotmans, esqueci desse detalhe. Daí foi a gente só tirou o S, ficou só eu. Daí, cara, eu trabalhei com o EDM assim até 2015, e aí foi onde virou a chave de tudo, assim, pra mim, foi quando a minha mãe me encheu o saco pra ir morar na porra dos Estados Unidos. E daí, eu posso falar palavrão aqui? Claro. Cara, obrigado, mãe, por ter me enchido o saco, cara. Porque eu digo enchido o saco porque eu era aquela pessoa muito insegura de... Assim, tem um desafio na frente, primeira coisa que eu olho é o medo, é a dificuldade. Não. Hoje em dia, cara, eu comecei a gostar da dificuldade hoje em dia. Tipo, pelas coisas que eu passei, eu comecei a gostar da dificuldade. Quanto mais difícil é, mais eu gosto. Então, isso serviu pra mim, pra eu realmente virar essa chave de sair de um lado medroso e realmente abraçar os meus desafios. E daí, quando eu fui morar nos Estados Unidos, o meu principal intuito era aprender a língua. Então, cara, meio que meti a cara, não fui com agência de intercâmbio, não fiquei na casa de conhecido, eu fiquei numa república cheia de gringo louco e passando perrengue, cara. Passando perrengue, meu inglês não era tão bom, fiz IASD, assim, durante a minha infância, mas, assim, só ler e escrever bem, na hora que tu bate de frente com um gringo, tu já treme. Você foi pra estudar. Eu fui pra estudar. E aí, meus pais me ajudaram lá, né? Com todo o dinheiro pra me manter lá, aluguel, comida, etc. E eu falei, vou ficar 7 meses, vou voltar com o inglês pra, tipo, realmente agregar pra minha carreira. E aí, cara, fui pra lá e eu consumia muito esse tipo de som, né? EDM, etc. E lá eu morei em Las Vegas, então eu tinha todos os melhores cassinos dos Estados Unidos com as melhores atrações do estilo de som que eu gostava. Então eu enjoei de ver os caras. E aquele momento ali eu percebi que eu não tava mais... Eu meio que tava tentando ser em Tubarão, no Brasil, uma pessoa reproduzindo uma pessoa que tava tocando na Europa, ou seja, os caras que eu idolatrava. E aí eu, cara, tipo, meio que perdeu a graça pra mim. Eu ficava no meio da pista, todo mundo cantando, esperando o CO2, cara, tá meio estranho isso. Será que eu tô pedindo demais? Não sei o quê. Daí um amigo meu, o Tech Low, inclusive a gente é amigo até hoje, um dos meus irmãos de vida. Ele é brasileiro, daí ele morava lá em Las Vegas. Por uma coincidência bizarra, assim, a gente se conheceu. Daí ele me levou pra um clube mais underground lá. Num dia aleatório, assim. Ele, eu vou tocar num clube lá e tal, vamos comigo. E era Tech House. E daí, cara... Tipo, a cultura do house e do tech house lá nos Estados Unidos sempre teve, tipo, uma história muito grande e tal. E aí eu fui nos barzinhos mais nativos lá, que era bem raizão mesmo. A galera só tocando house music, tech house, e, cara, eu fiquei dançando a noite inteira, assim, e eu falei, mano, esse pack é por isso que eu não tava mais sentindo graça nos cassinos. Eu não quero ficar cantando, eu quero ficar dançando, entendeu? Então, tipo... Ali que eu comecei a virar a chavinha dentro da minha personalidade. Eu comecei a conhecer eu mesmo. E a partir daí eu comecei a tentar brincar, produzir uns tech house, começar a produzir uns house, abaixar um pouco o BPM, mudar um pouco o workflow. E aí eu senti que eu tava tendo muita facilidade. E aí cara, talvez seja isso que é a minha essência, que sempre teve dentro de mim e eu nunca percebia, porque eu só consumia a internet e não vivia o eu. Sabe? Tipo, eu acredito que seja o problema, entre aspas, para muitos produtores e DJs hoje, porque para qualquer projeto profissional, tu enxerga um ídolo, o cara mora na Europa, tu quer ser igual a ele, e tu nem percebe. Tu vai seguindo, tu vai fazendo tudo e indiretamente tu tá copiando aquela pessoa de alguma forma. E eu fui essa pessoa. E os Estados Unidos, como eu fui sozinho, eu me conheci melhor. Eu conheci eu mesmo melhor. Então lá era só eu ia onde eu queria, eu comprava o que eu queria, eu falava com quem eu queria. Então lá eu me conheci melhor e eu descobri que, tipo, o que eu queria mesmo dentro da música eletrônica não era o EDM. Era o tech house, o house.